Muito boa tarde, sejam muito bem-vindos ao consultório do Porto Canal. É segunda-feira, vamos dar início a mais uma semana e sabe que este programa está consigo de segunda a sexta, a partir desta hora, das 4 da tarde, para levar até si toda a informação sobre a saúde e também para que possa tirar dúvidas. É para isso que o programa também existe. Na segunda parte abrimos sempre as portas aos telespectadores para que possam ficar esclarecidos, conversar connosco e colocar aqui algumas questões que de resto são comuns a toda a gente. Todos nós temos alguma dúvida sobre saúde. A especialidade vai mudando a cada dia. Hoje tem comigo o Dr. João Fonseca, é imunoalergologista. Vai cá ficar durante todo o programa. Muito bem-vindo, Sr. Doutor. Olá, boa tarde. Já não vinha aqui ao consultório há algum tempo? É bom, desde o ano passado. Desde o ano passado, veja lá. Por isso fico muito contente de o ter cá novamente. Vamos dedicar-nos nesta primeira parte a falar de alergias aos medicamentos. Isso, com certeza, que muitos telespectadores aí em casa se vão identificar com esta situação. Por isso, esteja atento ao programa. Se ficar com alguma dúvida, sabe então que na segunda parte vai poder ligar e conversar com o meu convidado. É então esta a especialidade desta segunda-feira. Deve ligar o 229538525 para ficar então esclarecido e conversar aqui em direto com o Sr. Doutor. Se preferir, no entanto, pode também escrever-nos. O nosso e-mail é consultório@portocanal.pt. Vamos então falar obviamente, de alergias. Alergias a medicamentos é algo que nos faz pensar, porque de facto, Sr. Doutor, à partida, todos os medicamentos são compostos por substâncias, digamos assim, estranhas ao nosso corpo, não é? Sim. Sim, e a alergia é exatamente isso, é quando há uma reação desadequada a alguma coisa que não faz mal, mas que o nosso sistema de defesas identifica como uma agressão e, portanto, monta uma resposta de defesa a alguma coisa, como são os fármacos, que foram exatamente desenvolvidos para não fazer mal. E, portanto, pelo contrário, pelo contrário, para fazer bem. E, Quer dizer, aí também podemos entrar numa certa polémica. Para fazer bem por um lado, sim, mas sabemos que para fazer bem por um lado, às vezes fazem mal por outro. Às vezes fazem mal. E é muito importante distinguir porque, para o bem e para o mal, a palavra alergia hoje em dia é usada para tudo, até para as sogras, não é? Até para as sogras? Não é? O doutor disse isto? Uau, a sua sogra está a vê-lo, doutor? Não, mas andamos muito bem, portanto... Olha, não sei, depois disso, não sei se essa relação vai continuar assim tão boa. Quem é que tem alergia à sogra, Sr. Doutor? Eu gostei muito disto agora. É uma forma de dizer, engraçada, como não é? Nós costumamos dizer, ou alergia ao trabalho, também é muito comum. Não tenta agora fugir, que agora já não se sabe a besta. Então, alergia à sogra. Exatamente. E, portanto, nós temos esta forma de falar, às vezes, de que qualquer coisa que acontece negativa é uma alergia. E, no caso dos medicamentos, de facto, só uma pequena parte daquilo que se chama reações adversas a medicamentos, que nós às vezes chamamos de efeitos laterais também, é que são, de facto, responsáveis, o sistema imunológico é responsável e que a alergia é a causa. E, portanto, às vezes nós dizemos, eu tive uma alergia a um medicamento e, de facto, foi um efeito lateral comum, uma reação adversa que está bem descrita e que todos os medicamentos acabam por ter um pouco. Por exemplo, toda a gente sabe que a aspirina... não, isso também é uma verdade. Nunca. Isso foi o que eu aprendi neste programa. É verdade. Ninguém deve ler as bulas, a não ser os médicos. Sim. Não, ou então se houver alguma suspeita específica depois, mas não antes. Mas toda a gente sabe que, quer dizer, que se nós exagerarmos em termos da utilização de aspirinas, por exemplo, ou de outros anti-inflamatórios não esteroides, podemos ter problemas de estômago. Portanto, isso são efeitos laterais conhecidos, que não são alérgicos, não é? Outra coisa é muito diferente em quantidades e de forma não expectável, portanto, que não é esperado que haja aquela reação, um medicamento qualquer, que ele seja, isso é verdade, qualquer medicamento pode dar alergias, embora umas sejam muito mais frequentes que outras, mas dizia eu que quando nós tomamos um medicamento, de forma inesperada, temos sintomas que são provocados pelo nosso sistema de defesas. E esses sintomas são muito específicos e vão ocorrer sempre que nós voltarmos a contactar com aquele medicamento. E poderão, inclusivamente, tornar-se mais graves. Portanto, isso é uma alergia a medicamentos. Agora, também temos que dizer que hoje em dia as alergias aos medicamentos não são todas iguais. Existem subtipos diferentes e com riscos muito diferentes. E, portanto, isso é importante. Mas o que mais assusta, entre aspas, o doutor já me esteve aqui antes do programa a dizer, não, há quase sempre solução. A imprevisibilidade é que pode assustar, ou seja, nós
até sermos alérgicos, nós não somos. Ou seja, temos que experimentar. Imagina, numa situação extrema, de uma necessidade, eu há pouco dizia-lhe, imagine que eu era alérgica à epidural. E o doutor disse, bem, mas até chegar ao momento de ter a criança e ter que tomar a epidural, eu não saberia. Claro. Por isso é que eu estava a dizer que há vários tipos de alergias, porque aquelas alergias mais graves, que são realmente, nós chamamos IgE-mediadas, não importa. Mas podemos prever que alguns medicamentos provocam Primeiro, nós isso? sabemos que alguns medicamentos têm muito mais risco de ter alergias. Isso, à partida. A epidural claramente não tem risco importante de alergia. Então vamos excluir a epidural aqui da conversa. Mas de facto há vários grupos de medicamentos. Anestesias, sim, é mais frequente existirem reações que nós chamamos perioperatórias, portanto, à volta das cirurgias, e que não são dos anestésicos. Muitas vezes são de quê? São de antibióticos, também são dados na altura, porque nós, quando fazemos uma cirurgia, tomamos vários medicamentos e estamos em contacto, por exemplo, com antissépticos, que às vezes podem provocar alergias, com então, pronto, já desviei a conversa para um lado que o senhor doutor não queria. Vamos voltar. Mas só para dizer que é importante que haja que as pessoas entendam que às vezes nem sempre o medicamento que nós achamos que é o que está a provocar alergia é de facto. Realmente, sim. E portanto há muitas falsas alergias, eu gostava muito de falar sobre alergias a medicamentos, eu gostava muito de falar sobre isso, porque acho que é o mais importante e aquilo que mais tem evoluído nos últimos anos. E portanto, nós quando tomamos um medicamento e temos pela primeira vez uma reação, primeiro dizer, rarissimamente, para não dizer que nunca, porque na medicina nem sempre nem nunca, é uma reação fatal. Está bem? A primeira vez, ótimo. Primeira vez que nós temos digamos assim, é com certeza mais fácil ganhar o Euro-milhões, não é? Portanto, estamos a imaginar o grau de probabilidade é baixíssimo. Até porque nós não jogamos todas as semanas, não é? Com os medicamentos. Mas, e portanto, esse tipo de alergias e a dessa imprevisibilidade é maior, mas também é uma coisa habitualmente progressiva e a primeira reação pode ser de facto já importante, mas é tratável e se for identificada é muito fácil de tratar. Quer falar então primeiro dos tais tipos para depois percebermos então que tipo de reações é que provocam? Exatamente. De uma forma o mais simplificada possível, aquilo que distingue mais facilmente o tipo de reação é a velocidade com que acontece e depois os sintomas que se manifestam. Acontece a reação. Sim. Ou seja, quando nós tomamos um medicamento e de facto começamos a ter sintomas ou logo a seguir ou naquelas primeiras 2 horas, habitualmente muitas vezes ou quase sempre são as tais reações IgE-mediadas, que são aquelas que têm potencialmente mais gravidade em termos de choque anafilático, etc. Pronto, choque anafilático, vamos ter já que explicar lá para casa o que é. O choque anafilático é quando a alergia provoca manifestações, inclusive cardiovasculares, de todo o corpo todo. E com baixa da tensão arterial e, portanto, com é uma situação potencial que digamos que é muito grave e que pode de facto desencadear inclusivamente a morte se não for tratada. Não é? Mas dizia eu que esse tipo de reações mais imediatas são habitualmente aquelas com maior risco, mas depois existem reações que são mais tardias, que acontece, por exemplo, muito com os antibióticos nas crianças, em que acontece na pele, um exantema, portanto, algumas lesões, alguma comichão, mas acontece no 5º, 6º dia de administração, ou acontece uma pessoa toma um medicamento e começam a aparecer 18 horas, 24, 48 horas depois, e a maior parte dessas reações são, digamos assim, potencialmente menos graves. Certo. Claro que depois, se quisermos complicar, há raramente umas reações na pele, umas reações bilhosas graves, essas são tardias. Mas isso também já são situações muito raras Vamos falar daquilo que é dois comum grupos. É distinguir. Agora, dito isto, infelizmente nós também nas últimas 2 décadas, última década e meia, passamos a perceber que do ponto de vista, eu fiz esta grande distinção, mas a classificação é impossível ser feita do ponto de vista clínico. Portanto, a história clínica é fundamental, mas infelizmente não nos permite garantir nem que a pessoa é alérgica, nem que não é alérgica, nem o subtipo de reação. Para isso nós temos que fazer diferentes tipos de testes, diferentes meios de diagnóstico que acabam muitas vezes nas provas de provocação ao próprio fármaco. Embora haja testes cutâneos, embora haja uma outra análise, mas de facto
depois, às vezes há biópsias, etc., mas realmente aquilo que nos permite, digamos, aquilo que nós chamamos gold standard diagnóstico, portanto, aquilo que nos permite ter uma certeza máxima de não só se a pessoa é alérgica ou não, mas qual é o tipo de reação, é, de facto, a prova de provocação oral. E isso tem mudado muito a perspectiva, de tal maneira que passamos a saber que a maioria das pessoas que nós pensávamos que eram alérgicas a medicamentos não são. Fantástico. Isso é uma ótima notícia. Então não é. E, portanto, eu fico muito contente atualmente porque nesta área de alergia a fármacos, aquilo que eu mais faço é retirar alergias. Que na realidade não está a retirar, não é? Está a retirar a ideia da alergia. A ideia da alergia. A ideia da alergia. Embora nós saibamos, por exemplo, com os antibióticos, isso é tão importante que no ano passado as autoridades americanas de saúde emitiram, digamos assim, uma comunicação pública, fizeram uma campanha, digamos, sobre isso, que em relação aos antibióticos da classe das penicilinas e, portanto, dos chamados beta-lactâmicos, é de facto possível perder a sensibilização alérgica. E cerca de 80% das pessoas que já, mesmo aquelas que já foram... O que é que isso quer dizer? Que a pessoa deixa de ter alergia. Exato. Teve, de facto, uma reação inicial, teve, de facto, então, uma reação... Então a penicilina é um potencial a penicilina, a amoxicilina, portanto, este grupo de antibióticos são, no caso da penicilina não, mas no caso da amoxicilina são de longe os mais utilizados e são fármacos de primeira linha, e a questão de ser fármacos de primeira linha são a primeira escolha, não é? A primeira escolha que o médico faz em muitas situações. Não só, muitas vezes, a pessoa realmente não é alérgica, como algumas pessoas que foram alérgicas podem agora até já podem beneficiar desse medicamento. Portanto, escusamos de ir para medicamentos ou que não são tão eficazes ou que não são tão seguros por outros efeitos adversos não alérgicos, não é? Ou até porque são também muito mais caros. E, portanto, tudo isto tem sido provado recentemente. Que, por exemplo, nos hospitais americanos, os custos podem ser 4 vezes superiores, os custos com os antibióticos podem ser 4 vezes superiores, e se nós estamos a dizer que, na melhor das hipóteses, ou seja, ou pior, conforme queiramos, no máximo uma em cada 3 pessoas é que realmente tem alergia, ou, em algumas séries, até uma em cada 10 é que realmente tem alergia, nós estamos a dar fármacos que não são a primeira opção, que têm piores resultados, ou que são mais caros, não sei o quê, quando a pessoa realmente não é alérgica. E o que é que acontece com as outras pessoas que não são alérgicas? É outro tipo de... Exatamente, muitas vezes são confundidas por outros efeitos adversos. Nós temos por exemplo, os antibióticos é muito comum. Os antibióticos nós temos uma infecção. E a infecção não se manifesta, depende, obviamente, se é respiratória, se é urinária, etc. Mas, mesmo dentro dessas situações, há efeitos da própria infecção, há sintomas da própria infecção que muitas vezes são confundidos com uma reação ao medicamento e diz, isso é alergia. Lá está, porque são as tais situações que não são comuns. O próprio médico pode fazer essa confusão? O próprio médico e o próprio alergologista. Nós hoje sabemos que volto-lhe a dizer, que apesar da história clínica ser fundamental, só depois desses tais... de facto, para termos a certeza absoluta, não há indicadores clínicos absolutamente fiáveis. Como é que se tratam as questões de urgência? Há pouco falou... Sim, da urgência é diferente. Da urgência é tratar no momento. Seja alergia ou não? Seja alergia ou não. E isso é fácil, até porque os medicamentos que são dados para as alergias também são muitas vezes resolvem sintomas. É o caso, embora não seja o mais importante nesta situação, mas toda a gente sabe que os antihistamínicos, embora sejam para as alergias, a verdade é que se uma pessoa tiver a pingar de nariz por uma coisa vírica, também melhora. Portanto, aqui é a mesma coisa. De alguma maneira, os fármacos são dados de urgência. Às vezes o que acontece é que nas situações mais graves não é tanto dada a adrenalina, que é um fármaco para reações alérgicas, as tais choques anafiláticos, fundamental, e às vezes as pessoas não se apercebem que há as duas situações. Há a situação de sobrediagnóstico, isto é, de haver diagnóstico a mais, e há a situação de sub, ou seja, a menos. Isso acontece nas urgências, acontece na própria pessoa que já teve várias vezes, mas que desvaloriza aquelas pessoas mais zen, não é? Que vão tendo, não, isto não foi nada e tal, e arriscam-se, chamemos-lhe assim, não é? Mas temos também a questão do subdiagnóstico, em que, de facto, a pessoa vai a uma urgência, tem uma reação grave e é tratada. Mas é tratada e depois vai embora. Ou fica com um rótulo de foi isto que... E às vezes ou é o médico a dizer ou é a própria pessoa a achar.
Que é alérgica, que é alérgica ou mais tarde, e pode não ser. E mais tarde pode voltar a precisar e não vai já escolher uma segunda opção, provavelmente desnecessariamente. E com piores resultados e com mais custos para o sistema. Doutor, vamos perceber que tipo de sintomas é que estamos a falar para as pessoas. Quando, e agora vamos pensar, quando de facto são reações alérgicas aos medicamentos, quer nas tais situações mais graves que se manifestam logo após, quer nas outras mais simples, o que é que acontece com o nosso corpo? Acontece o que costuma acontecer nas alergias. O que é afetado? Pele, parte respiratória, olhos, nariz, também o trato digestivo, portanto o estômago, o intestino, e depois, na situação mais importante, a parte cardiovascular. Portanto, são estes são sintomas muito comuns, desde uma urticária, que é uma situação muito banal, mas que muitas vezes nós dizemos, isso foi do medicamento, e não foi nada, não é? Ou do alimento, ou situações de outras lesões de pele, umas vezes com comichão, outras vezes sem comichão, portanto, sintomas de pele, muito frequentes, os que nós chamamos a pele ficar mais vermelha, com umas pintinhas, exantema, que é também uma situação muito frequente de vírus, e, portanto, muitas vezes ficamos com esta situação, com esta confusão. Depois, na parte respiratória, existe algum somatismo também nisto? É que o doutor está aqui sentado à minha frente e eu já estou cheio de comichões. Estou a falar a sério? Isso é sempre a parte de... Mas com os medicamentos, há muita doença alérgica que tem um componente, por exemplo, a urticária piora muito quando a pessoa tem ansiedade, etc. No caso da alergia aos medicamentos, não é tão importante. É claro que há pessoas que são muito ansiosas e que valorizam muito tudo e que podem, digamos assim, ter mais facilidade em ver, e depois normalmente a nossa mente é poderosíssima, e é que eu estava a dizer, se ler a bula, então tem-se tudo, não é? Tudo. Se quer seja alérgico, quer não seja. Exatamente, aí sente-se tudo, temos os sintomas todos. E, portanto, tem um bocadinho a ver com esta situação. Mas então as manifestações são sobretudo na pele? Parte respiratória e depois a parte cardiovascular. E, por exemplo, cólicas abdominais, vómitos, isso tudo podem ser também situações graves, importantes, de manifestações graves da alergia a medicamentos, atingindo o organismo inteiro e o trato gastrointestinal. Como é que... É uma curiosidade que eu acho que a maior parte das pessoas tem. No meio de tantos alimentos que ingerimos durante o dia, no meio de tantos comprimidos que tomamos, como é que nós sabemos o que é que nos provocou a alergia? Claro. Não é, senhora doutora, chega a uma urgência e diga, eu estou a sofrer de uma alergia. Como é que o médico vai... Eu acho que é quase fascinante. O principal, havendo uma suspeita de um contacto com um possível alergénio, se a pessoa já teve anteriormente, até já sabe, contacto ou suspeita, pode dizer, eu tomei de outra vez. Já teve anteriormente, mas o doutor já me ensinou aqui neste programa. Já vamos lá. Não é? Mas, se forem manifestações sugestivas, a pessoa deve achar que é uma situação alérgica, não interessa porquê, é tratar. Sim. Não é? Não interessa porquê, depois logo se vê se é um medicamento, alimento... E depois podemos conseguir perceber. Exatamente, nós vamos perceber depois. O tratamento de urgência é fundamental para resolver a situação no momento, mas não é na urgência que se faz diagnósticos de nada. Em Portugal há um bocado esta mania, mas a urgência é péssima para fazer... Isso, é uma urgência. A urgência é para resolver o momento e depois logo se ver. Não é? E, portanto, não é de facto a situação indicada. Para testarmos agora, do ponto de vista de relação temporal que falávamos há bocadinho, das manifestações alérgicas e do risco que tem o próprio contacto, porque era o que estavam a dizer, se tivesse feito epidural, eu não ia achar, mas se calhar não foi porque de facto isso é tão raro que agora, se fosse de facto um antibiótico, se fosse um medicamento para as dores e para a febre, os anti-inflamatórios não esteroides, ou se fossem situações mais específicas, como alguns medicamentos para o cancro, algumas situações de perianestésicas que há bocadinho falávamos, portanto, durante as cirurgias, que se fossem situações em que estamos a falar, por exemplo, de pessoas que fazem aspirina para pôr o sangue mais fino, digamos assim, tudo isso já levanta a suspeita e depois então teremos que fazer uma história detalhada, mas teremos também que avançar, que é isso que infelizmente ainda não se faz.
Porque antigamente era considerado muito perigoso e não é. O estudo de alergia a medicamentos é muitíssimo seguro. Eu acho que isso ainda para na cabeça as pessoas dizem, eu vou testar isso, se eu vou agora nem sequer, longe. Isso, de facto, não é assim, é muito seguro e é muito frequente. Ou seja, nós há 15 anos, de facto, não sabíamos fazer isto. Hoje em dia sabemos. Pronto, basicamente, ou algumas Curioso é que tratamos isto também com medicamentos. Nós tratamos a alergia aos medicamentos com outros medicamentos. Na reação. Depois temos as duas soluções. Sim. Ou evitamos o medicamento e arranjamos um fármaco alternativo, que será habitualmente segunda linha, e portanto há uma pequena parte da população que acha que é alérgica a medicamentos, que realmente é, e que terá então de fazer. Ou se for um fármaco essencial, nós desensibilizamos. Há bocadinho falei muito em breve dos quimioterápicos, dos medicamentos para o cancro. Felizmente, a maioria não dão, mas aqueles que dão, nós, se for indicação do oncologista ou do médico que está a tratar o cancro, tem que ser aquele, nós conseguimos ajustar a forma de dar e juntar aí sim alguns medicamentos para fazer com que a reação inicialmente não ocorra. E depois a pessoa pode continuar, chama-se sensibilizar ao medicamento. Na realidade, o que é que isso... Tem a ver com enganarmos o sistema imunológico, o sistema de defesa, exatamente. E muitas vezes é porque isto é como tudo na vida. O corpo humano habitua-se a tudo. Não é? Mesmo aquilo que é alérgico. E, portanto, se nós pusermos tudo muito devagarinho, lento, com a ajuda de alguns fármacos adicionais, ele adapta-se e nós, pelo menos durante um tempo, conseguimos administrar o fármaco sem problema. Portanto, isto é uma situação interessante. Felizmente, como dizia, a maior parte das vezes é mais fácil e mais adequado arranjar um fármaco alternativo e ainda mais vezes dizer à pessoa, olha, afinal, felizmente, nós provamos que pode tomar, já tomou, tem aqui um relatório escrito, muito claro, etc. Nós temos muitas queixas dos telespectadores que nos ligam para aqui porque eu sou alérgica a isto, sou alérgica a aquilo, e provavelmente podem não ser isso. E o que nós estamos a dizer, por exemplo, isto não é assim tão novo, não é? Embora atualmente seja muito claro a questão da importância que tem em termos de saúde pública, chamemos assim, mas nós em 2008 fizemos um estudo grande, 1000 e tal crianças. Diz quem? A minha equipa, digamos assim, e a Faculdade de Medicina, na altura com a ajuda do extinto Hospital Maria Pia, e aquilo que nós fizemos foi mais de 1000 crianças com suspeita de alergia a medicamentos. E dessas 1000 crianças, portanto, aquilo que nós vimos é que depois de estudarmos completamente, também, só 5% é que realmente tinham alergia. 5%. Impressionante. E, portanto, as outras 95% das crianças era outra causa qualquer. Outra causa, estavam a evitar os tais... Estavam a evitar continuar. É evidente que então nas crianças mais habitual é a pseudoalergia à amoxicilina e sem necessidade. Agora diz-me, então porquê é que se sabe isso não se dá? Não se dá por causa do tal risco do choque anafilático. Obviamente. E, portanto, porque, como em tudo, desde a antiguidade, que primeiro é não fazer mal, primeiro não ser, e, portanto, digamos, é preciso ter uma intervenção terapêutica ser primeiro segura e depois o resto. Agora, felizmente, e também não é assim tão complicado, e volto a dizer, é seguro, fazer uma avaliação completa da alergia a medicamentos e retirar o rótulo de alérgico a isto ou àquele outro, principalmente a fármacos essenciais. Não é? Exatamente. Por exemplo, se uma pessoa tiver uma reação a um fármaco muito ocasionalmente tomado, que não é muito importante, tanto faz, digamos assim. Exatamente. Agora, se for destas classes, que também são aquelas que mais vezes dão, não é? Os antibióticos, as questões da família da aspirina, etc., nós sabemos que são fármacos que a probabilidade de virmos a precisar mais tarde é grande. Claro. Portanto, é um bocadinho por aí. Senhor Doutor, eu não sei, eu acho que estamos de saída para a segunda parte, não estamos? Pois estamos. Vamos deixar em aberto, ainda há muitas questões para fazer. Vamos deixar que sejam os telespectadores aí em casa agora a colocarem as questões ao Dr. João Fonseca. Continuamos com imunoalergologia, especialmente para si. Por isso, vamos para um curto intervalo e fico à espera da sua participação. Até já.
Marchitore. Não perca Horizonte Profundo, Desastre no Golfo. Um filme inspirado em factos reais que conta com a realização de Peter Berg. Com Mark Wahlberg, Kurt Russell e John Malkovich. Já disponível no Mel Videoclube. O mundo é Mel. A NASA Motor, concessionário e oficina autorizada Mercedes-Benz, convida-o a visitar as suas instalações. Descubra as mais recentes estrelas Mercedes-Benz e comprove o nosso serviço de após-venda de qualidade. Na NASA Motor, o seu Mercedes-Benz sentir-se-á em casa. Nesta segunda-feira temos rubricas habituais, mas com histórias bem curiosas. Vou, por exemplo, levantar um bocadinho o véu. Na rubrica Correr por Prazer, temos aqui aquele que é considerado o pai do trail em Portugal, mas tem uma história bem emocionante para contar a todos nós. Temos também novas oportunidades, vamos viver o Porto em Miragaia, Pilates e também vamos ter a nossa rubrica dedicada à arte. Não perca lá Maria, depois de um belo fim de semana, conto consigo a partir das 5. O desporto de Gondomar passa pelo Porto Canal em 2017. Todos os dias, durante todo o ano, Gondomar, cidade europeia de desporto, é aqui, na sua televisão. A guerra colonial em África nas décadas de 60 e 70 do século passado é um dos muitos temas que são abordados no Museu do Núcleo do Porto da Liga dos Combatentes. Um museu que se encontra instalado num dos mais espetaculares palácios da cidade, o Palacete de Visconde Pereira Machado. É sobre esse edifício e sobre este museu que vos iremos falar nos Caminhos da História desta semana, aqui no Porto Canal. Bem-vindos novamente ao consultório do Porto Canal. Imunoalergologia é a nossa especialidade desta tarde. Podemos dizer só alergologia para facilitar. Falamos de alergias no geral, não é, Sr. Doutor? É isso que o doutor trata. Ou tenta tratar. Não, tratamos na maior parte das vezes. Hoje em dia as coisas estão muito melhores. E ainda bem. Doutor João Fonseca, então, nesta segunda parte também connosco aqui no consultório para responder às suas questões. Participe. 229538525 é o nosso número de telefone. O nosso e-mail é consultório@portocanal.pt. E acreditem ou não, eu continuo aqui, doutor, com umas certas comissões. Isto é mesmo a nossa cabeça. É pelo doutor estar aqui. Falamos de alergias, eu acho que estou cheia de alergia. Junte-se então a nós. Vamos dar início a esta segunda parte, abrir o nosso consultório aos nossos telespectadores. Vamos começar por receber o João Miguel. Liga-nos de Oliveira de Azeméis. Bem-vindo. Boa tarde, Susana, e boa tarde, Sr. Doutor. Olá, João Miguel. Como está? Bem disposto? Bem, mais ou menos, Susana. Agora então... Já estive melhor. Quantos anos tem, João? 7-4. 7-4. Sim. E então, já esteve melhor porque o que é que se passa consigo? Susana, lembra-se de ligar para ir para o consultório e dizer ao professor, José Luís Medina, que tinha resolvido o meu problema do cálcio, porque tinha problemas com o cálcio, depois de ser operado aí num hospital bastante importante no Porto, e que a operação correu mal, pronto, é a verdade. E na altura falou com o professor Medina? A professora Medina a dizer que estava o problema do cálcio, de certa maneira, resolvido. Sim. Mas surgiu esta semana um problema bastante complicado. Então? Portanto, eu tenho a dizer ao Sr. Doutor que, portanto, já ouviu que eu fui operado, à tiroide, a operação não correu lá muito bem, fiquei apenas com um bocado de uma paratiroide, por acidente talvez, não sei, eu fui operado 2 vezes, uma a seguir à outra por urgência,
e então a operação correu muito mal, porque vinha a saber mais tarde que tinha ficado só apenas com um bocadinho de uma paratiroide. E por conseguinte, comecei a ter problemas sem saber porquê. Percebi-me que quando comia certas comidas que eram normais no habitat, comecei a ter problemas esquisitos. E falta de cálcio no sangue, com os valores sempre abaixo do mínimo. Nunca consegui alcançar os valores mínimos de cálcio no sangue. E, por conseguinte, consultei a última consulta que fiz de um colega do doutor em imunologia, cerca de 1 ano e pouco. Ele disse-me que o meu maior problema era tomar os problemas intestinais que tinha e tal, que era ter que tomar cálcio. Entretanto, arranjei um cálcio que consegui arranjar no intervalo, que era um cálcio, a matéria-prima é natural, e que se estão a vender cá no país, que a Susana deve ter ouvido essa transmissão que eu fiz ao Dr. Medina. Sim. E, entretanto, consegui obter a informação que isso, portanto, vinha do estrangeiro, do país da CIE, e estavam a tratar da importação e têm andado a tomar esse dito cálcio, só que, porque o outro, nenhum daqueles que existem no mercado, nenhum me deixa ter problemas bastante complicados. No sistema urinário, é tudo. E, portanto, a partir da altura em que comecei a tomar aquilo, isso desapareceu praticamente. Portanto, está a querer-nos dizer, o Soutor já percebeu. Sim. Pronto, mas eu só quero dizer uma coisa já agora, isto é público, portanto, não me custa dizer a verdade. Portanto, a farmácia que me estava a tratar do assunto comunicou uma semana passada que, devido às alterações que fizeram na zona da euro, não é? Portanto, a nível europeu, tinha que pagar 500 euros de transporte. Ouça bem, 500 euros está escrito aqui num documento que eu recebi. 500 euros só transporte. Para trazer um medicamento? Um medicamento que pode ser uma embalagem que dá para 1 mês, como 2 que dá para 2 meses, por aí adiante, seja a quantidade for. Portanto, isto já agora fica denunciada a situação. Pronto, obrigado. Era isso que eu queria ouvir, qual é a solução para mim, neste caso, porque eu estou com ideias de obter tenho que obter esse medicamento, ou através do hospital, que eles não consideram medicamento, afinal de contas. Só agora fiquei a saber que não é um medicamento, é um suplemento. É um suplemento. Pois. O Sr. Doutor, vamos então ouvir a opinião do Sr. Doutor. João Miguel, obrigada pela sua participação e também por ter partilhado connosco aquilo que está a viver. O que é que lhe parece esta situação, Sr. Doutor? Bem, antes de mais dizer que não é propriamente a minha área, não é? Portanto, isto, aliás, não é propriamente, não é a da sua minha área. E é uma situação que, infelizmente, raramente, mas acontece, como consequência das cirurgias à tiroide, principalmente, como disse o Sr. João, quando há necessidade de uma reintervenção, ou quando, e podem, de facto, nós temos à volta da tiroide quatro outros tipos de glândulas hormonais que produzem outro tipo de hormonas e que têm de facto a ver, as paratiroides têm a ver com o metabolismo do cálcio. E é mais difícil repor isso do que aquilo que é produzido pela tiroide. E de facto, quando estamos a falar de situações como é a questão do cálcio, que não é um medicamento e que, portanto, que é um suplemento alimentar, apesar de ser muito fácil, digamos assim, a introdução de suplementos alimentares, até mais do que devia ser no mercado, como todos sabemos, outras vezes acontece isto, não é? Acontecem as dificuldades quando há uma especificidade grande. De manifestações, volto a dizer, aqui porque é que não é uma situação alérgica? Não é uma situação alérgica porque nós sabemos que o cálcio, de facto, em quantidade principalmente, dá problemas gastrointestinais quando é tomado como... É por isso que é muito engraçado estas publicidades todas que existem, porque realmente... mas dizia eu que com frequência dá. Portanto, nós esperamos que possa haver este tipo de reações, de efeitos adversos, perdão, com a ingestão. Não é uma reação, é um efeito adverso comum, um efeito lateral, que infelizmente acontece com a maioria, exceto pelos vistos que mesmo quando não são suplementos, nós temos que ter a noção de que em todo o mundo, mas muito no nosso sistema de saúde, vamos ter cada vez mais dificuldades
em ter disponíveis todos os medicamentos que era suposto termos. E tem que haver, e muito bem, digamos, alguma pressão para que isso seja resolvido e seja agilizado por quem, quando não é possível, de facto, introduzir um medicamento no mercado português, que seja agilizada essa possibilidade sem estes custos, como estávamos referiu a falar. O João Miguel, e muito bem. E muito bem. Porque isso, infelizmente, acontece aqui nesta situação, mais noutra, em situações raras, mas que todas juntas são importantes e vão ser mais importantes no futuro. E, de facto, uma coisa que o nosso sistema de saúde sempre teve muito bom, que é o acesso aos medicamentos. O acesso, em geral, à saúde é má, mas aos medicamentos sempre foi bom, não é? E isso já não começa a ser assim e tememos que vai ser pior. Porquê? Porque por uma situação muito simples e boa, que é nós temos os medicamentos mais baratos atualmente da Europa, não é? Só que isso tem as vantagens para nós e para o Estado e tal, mas depois tem menos vantagens para quem queira pôr cá os medicamentos à venda, não é? Prefere vendê-los no outro lado. Mas esperemos que o Sr. João consiga realmente, de uma forma mais eficiente, até do ponto de vista económico, claro, trazer o suplemento que realmente vai precisar dele o resto da vida. Obrigada, Sr. Doutor. Obrigada também a João Miguel pela sua participação. Seguimos agora aqui para Matosinhos. Vamos receber a Maria Braga. Bem-vinda, Maria. Está tudo bem? Cumprimentos à menina e ao seu doutor. É a primeira vez que eu entro no programa. Seja muito bem-vinda, então. Muito obrigada. Menina Susana, eu queria perguntar ao seu doutor. Eu tenho um familiar que tem problemas psiquiátricos. Sim. E foi receitado pelo médico a quetiapina, em que ele estava a tomar por dia 500 mais 500 mais 500, 1500 por dia. Eu acho que é uma dose muito grande. O que é certo é que ao fim de uma semana dele estar a tomar este medicamento, o corpo ficou cheio de manchas, os pés rebentaram todos. Neste momento está internado em Lisboa, porque ele está em Lisboa e eu estou aqui em Matosinhos, num hospital com o coração, as tensões muito altas. Eu gostaria de saber se realmente foi este medicamento. Muito bem, pode ter sido que lhe provocou... Pode ter desencadeado todo este quadro, sim. Sr. Doutor. Maria, digamos, impossível poder-lhe dar uma resposta assim, não só por não saber exatamente o que aconteceu. Conhece este medicamento, doutor? Sim, é um medicamento de facto para situações psiquiátricas e neurológicas e que não é um medicamento que seja comum em termos de reações alérgicas. Há aqui um pormenor que poderá, daquilo que a Maria contou, que tem a ver com aquilo que ela chamou os pés rebentarem, que pode ser a questão das tais situações bolhosas que eu mencionei há bocadinho, que são as situações raras e graves, e por isso é que se calhar ele está internado. Mas poderá não ser essa situação, portanto não sabemos, e se for isso é uma reação imunológica. Do ponto de vista estritamente técnico, nós não lhe chamamos exatamente alergia, mas é uma reação imunológica importante, digamos assim. Felizmente, se for só localizada, como a Maria está a dizer, o prognóstico é bom. Se de facto for bolhosa e for muito mais extensa, etc., tem mais dificuldades em termos de tratamento. De qualquer maneira, estar a atribuir ao medicamento principalmente por uma situação temporal, não é? Porque a pessoa começou a tomar... Mas tendo sido há uma semana, doutor... Do ponto de vista de timing, se for esse tipo de reações... Mas já não teria aqui um diagnóstico identificado? Não deveria ter, a esta altura? Bem, isso varia. Isso não podemos estar a dizer, até porque às vezes há... como dizer, foi um único curso deste medicamento. Sim. E, portanto, temos que ver quando estiver melhor, então aí poderemos fazer, quando resolvemos a situação aguda, podemos depois estudar isso melhor. Certo. Se for caso disso, e nessas reações bolhosas até temos algumas limitações. Mas é evidente que pode ser do fármaco, do ponto de vista dos tais reações tardias, do tal pé rebentar, se forem as questões bolhosas, poderá ser, mas a verdade é que até pode ser as tais reações normais, as tais efeitos adversos do medicamento. Desculpe, mas ele já tomava isto, mas em doses mais pequenas. E não tinha reações? E não tinha reações. Agora, quando começou a tomar esta dose muito alta, em que o meu marido entrou em contacto com o psiquiatra dele e o psiquiatra disse que não lhe deu esta dosagem alta, foi em casa que lhe deram,
Sim. E que ele chegou ao hospital completamente desidratado porque ele dormia o dia todo. Ele não se alimentava, estava o dia todo a dormir. É uma pessoa com 72 anos. Sim. Claro. E, Isso, Maria. e chegou a este ponto que agora foi na sexta-feira, se telefonou para o hospital daqui e ele não está nada bem, está bastante mal mesmo. Oh, Maria, mas não foi essa dose não foi, essa dosagem não foi prescrita pelo médico? O médico diz que não, que a dosagem que lhe deu que foi muito mais pequena, que não foi esta dosagem grande. É evidente que os medicamentos, um risco mais de toxicidade farmacológica pura, não é? E são as tais situações que essas sim são mais dependem de facto da quantidade, não é? Porque as reações alérgicas não precisam, não é independente da quantidade. Da quantidade, podemos só se tomarmos a quantidade mínima, se contacto, a alergia está lá, não é? manifesta. E portanto esta situação pode ser uma reação tóxica, mas acho que o importante é também uma coisa boa também que nós temos de ter a noção, principalmente quer nas situações de alergia a medicamentos, quer nas situações de reação adversa, é que a ausência de contacto com o fármaco facilita a resolução do problema. Não é? Habitualmente não são coisas que fiquem para sempre e as sequelas a longo prazo são baixas e esperemos que é possível que venha a ser aconteça o mesmo com o seu familiar, porque realmente se for uma questão de toxicidade, basta retirar, tratar e a coisa quase sempre resolve. Agora é evidente, tem que se ver o que é que depois causou se foi de facto um exagero de dosagem, o que de facto é uma dose muito elevada, mas isso é como tudo na vida. Sim, claro. Mas se fosse prescrita pelo médico, não estaríamos aqui a questionar, com certeza, não é? Mas percebe, a dosagem as dosagens dos fármacos é que é necessária. Portanto, não podemos estar, desse ponto de vista, pode ser não é neste momento também, nem agora, nem no futuro é importante. E, portanto, é que recupere, quer da parte agora física com esta. Mas percebe-se um pouco de desespero na voz da nossa telespectadora. É natural, porque é um susto sempre muito grande. Claro que sim. Mas a verdade é que também a maior parte das vezes, volto a dizer, principalmente reações tóxicas a medicamentos, reações habitualmente, se não houver compromisso do fígado, se não houver compromisso do rim, a recuperação mais lenta ou mais rápido, depende do fármaco e do tempo de duração, resolve e, portanto, depois tem que ver a parte também, obviamente, o motivo pelo qual fez e, portanto, melhoras, quer para a parte física, quer para a parte psicológica do seu familiar, Maria. Isso já é uma segunda parte, não é, Sr. Doutor? Para já o importante é tratar. Sem dúvida, sem dúvida. E de facto, esse tipo de situações tem que ser, o internamento é essencial, não é? Pronto, portanto, à partida, a Maria, fique tranquila que está tudo a correr como esperado. Como se espera que vai correr, não é? Muito bem. Obrigada, Maria Braga. Espero que o Sr. Doutor a tenha ajudado e com certeza vai correr tudo pelo melhor. Seguimos agora até à trofa. Vamos receber o Albano Barbosa. Bem-vindo, Albano. Olá, muito boa tarde, Menina Susana, e também para o Sr. Doutor. Muito boa tarde, Albano. Boa tarde para o canal. A pergunta que eu tinha a fazer ao Sr. Doutor é muito concreta. Eu, aos 31 anos, foi-me diagnosticado asma. Sim. Nessa altura, eu vacinava-me ao início do inverno com Benuron. Agora fugiu-me, portanto, à base de... Paracetamol. Não, vitamina C. Depois que veio a vacina para a gripe, eu tomei a vacina e nessa altura eu tive uma reação muito forte, muito grave mesmo. Os médicos nessa altura quase que não sabiam como havia de fazer, porque eu comecei a ter temperaturas muito elevadas e muitas das vezes quase que não conseguia sequer engolir a água. A partir daí foi-me dito que nunca mais tomasse a vacina da gripe. E eu não o tenho feito. Ora, isto já lá vai muitos anos. Será que agora eu poderia tomar ou não? Uma excelente questão. Lá está, Doutor. Isto vai de encontro muito àquilo que nós pretendemos entender. Temos aqui um episódio de alguém, lá está, que teve uma reação provavelmente alérgica à vacina da gripe. Provavelmente ou provavelmente não. Lá está. Essa é a questão. Claro. Provavelmente não terá sido uma reação alérgica. Se eu percebi, o que aconteceu foi depois de toma da vacina, ficou com muita febre e ficou, digamos assim, doente, mas mais esses sintomas
digamos, até da própria gripe, não? Ou estou a interpretar mal, Sr. Albano? Não, porque eu na altura não tinha gripe. Então tinha febre e que mais? O que é que teve? Mas tinha sintomas parecidos com aqueles que se tem na gripe, ou não? Febre alta? Não. O que é que teve? Eu única simplesmente tinha altas temperaturas. Sim. E, portanto, tinha dificuldade não só a comer, eu emagreci muito em 15 dias. Eu emagreci à volta de 12 quilos. Durante 15 dias que ficou mal assim durante 15 dias? Sim. E a minha médica de família, inclusive, começou a ter de ir a casa, porque eu nem sequer podia deslocar ao posto médico. E nessa altura ela disse-me que não tomasse mais a vacina da gripe. Claro. Continuasse com o Broncovaxão e com a vitamina C. Pronto. Pode ser, há questões de hipertermia, mas que podem justificar, digamos assim. Se foi uma reação imunológica ou não, não sabemos e acho que não vamos saber, Sr. Albano. Ou seja, se foi uma alergia no sentido clássico, não vamos saber. Porquê? Porque sendo uma reação tão séria, é um fármaco não, é uma vacina. As vacinas e os medicamentos são ligeiramente diferentes. Portanto, a indicação para fazer esse teste, para testar esse tipo de vacina ou para tomar outra vez, é duvidosa. Está bem? Teríamos que falar com muito mais pormenor e provavelmente até com a própria sua médica que na altura o acompanhou, para percebermos se valeria e qual é o seu risco em termos de gripe, para percebermos se valeria a pena ou não fazer um teste à vacina da gripe, que obviamente hoje em dia são um bocado diferentes das que existia. Mas mesmo assim não lhe consigo de forma nenhuma dizer assim nesta conversa e ao telefone se de facto, muito menos se deve ou não voltar a tomar. Como disse há bocadinho, em qualquer situação, mesmo sendo com vacinas, deve ser feita uma avaliação mais pormenorizada para percebermos se realmente... Mas conseguimos saber, imagino que o Albano vai procurar um colega do Sr. Doutor ou o Sr. Doutor, um imunoalergologista. Conseguimos saber o que é que devemos fazer. Sim. Não é? Há a possibilidade de dizermos não vamos fazer nada, vamos continuar como está. Bem. Mas há a possibilidade de dizer, isso afinal não é bem assim e vamos testar ou vamos mesmo administrar a vacina da gripe e perceber. Agora depende imenso dos pormenores. Como tudo na vida, às vezes são os pormenores que fazem a diferença. E também, volto a dizer, é claro que idade tem, Sr. Albano? 62 anos. Pronto, e tem assim alguma doença respiratória, ou assim, tem asma, disse-me que tinha asma, não é? Sim, mas entretanto as crises de passaram. asma... Pronto. Passaram. E eu continuei com o Broncovaxão. Neste momento, digamos, do ponto de vista populacional, a necessidade absoluta de fazer a vacina da gripe não existe. Não existe. Agora, claro que no futuro vai existir e, portanto, mais vale avaliar isso em tempo útil. Mas volto a dizer, essa é uma situação muito particular que, como há bocadinho falávamos, o que é que nos faz pensar e o que é que nos faz dizer? Tem a ver, por exemplo, com as manifestações. Este tipo de manifestações e a própria vacina da gripe. Reação alérgica à vacina da gripe é rarérrima, digamos assim. Exatamente. As vacinas da gripe dão muitos sintomas, dão alguns sintomas laterais. É verdade que algumas pessoas com alergias e com doenças alérgicas têm mais tendência para ter esse tipo de problemas com a vacina da gripe, mas também é porque habitualmente precisam mais vezes da vacina da gripe e, portanto, estão mais em contacto. No seu caso, era preciso com detalhes perceber o que fazer e é esse também o desafio que nós temos em algumas situações como é a sua. E, portanto, é preciso ver e falar com a sua médica de família. Está aqui um bom candidato para visitar o alergologista? Para visitar o alergologista e para falar, e em conjunto com o seu médico, vermos qual a melhor atitude, o que testar, como fazer. E se for caso disso, lá está, a retirar-lhe esta impossibilidade para quando realmente precisar da vacina. Que é por volta dos 65 anos é que claro está indicada, que isso varia um bocadinho, claro. mas sim. Pois é essa a situação que me preocupa. Claro.
Claro. Eu espero estar vivo aos 75 anos. Vai estar, eu, vai Albano, estar, por favor. Claro que sim, Sr. se Deus Albano, quiser. pense nisto. A grande maioria das pessoas que chega à sua idade vive mais 15, 20 anos. Portanto, pense nisso. Muito obrigado, doutor. Obrigada, Albano. Tem que viver bem. Exatamente. Muito obrigada, Albano, pela sua participação e pela excelente questão que colocou aqui ao Dr. João Fonseca. Seguimos para uma última telespectadora, chama-se Clarinda Almeida, liga-nos de Viseu. Bem-vinda. Clarinda. Sim, estou a ouvir. Muito boa tarde. Boa tarde. Como está? Bem disposta? Sim, bem disposta. Está muito frio em Viseu? Cá um bocadinho, está um bocadinho. Pois está, aqui também está. Clarinda, que idade tem? 64. 64 anos. Pode colocar a sua dúvida. Olha, é o seguinte, eu a semana passada andei aqui, bem, eu tenho fibromialgia e estou a ser medicada para a fibromialgia, para hipotiroidismo, para o coração, para a tensão, para todos. Estou a fazer essa medicação toda. Sim.